O embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes ainda não terminou. Durante a noite da segunda-feira, em uma das publicações, Musk chamou Moraes de ditador brutal e disse que o ministro tem o presidente Lula na coleira. Musk atacou Moraes pela primeira vez no sábado e ameaçou reativar os perfis de usuários bloqueados pela justiça. O bilionário acusa Moraes de censura e de ameaçar prender funcionários da rede social no Brasil. Algumas pessoas comentaram sobre o assunto. O pastor Silas Malafaia fez um vídeo falando sobre o assunto em 2 idiomas, o português e o inglês, e muitas outras pessoas comentaram sobre esse assunto, que tem sido viral em todo o Brasil. O bilionário Elon Musk usou novamente a própria plataforma que ele comanda para explicar o que seria o motivo do embate com o ministro Alexandre de Moraes: a suspensão de contas de políticos e de jornalistas. Desde o fim de semana, ele vem compartilhando publicações que classificam o Brasil como uma ditadura e disse que não cumpriria decisões do STF. O empresário compartilhou ainda um vídeo do jornalista americano que divulgou conversas por e-mail entre os advogados e funcionários da rede social, questionando as decisões de Moraes. Que é muito parecido ao que a gente vê em uma ditadura, porque é uma pessoa só, é fora de processo. Os motivos não são vinculados a um processo criminal, é muito mais ideológica, é muito mais a política. Ele introduz de novo no Brasil o crime de opinião. Preste atenção, um Estado democrático, a opinião é livre. Na ditadura, a opinião é crime. É o que acontece nas nações comunistas e nos estados onde você tem poderes totalitários. Então, vamos à Constituição. Desde 1988, o que a Constituição nos diz? Artigo 5º, inciso 4. O artigo 5º é cláusula pétrea. Ninguém pode mudar. É livre a manifestação do pensamento. Inciso de número 6. É inviolável a liberdade de crença e de consciência. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Artigo 220, parágrafo 2º. É vedada a censura no Brasil. Então, olha só, eu vou te provar isso. Em 2018, agora, pouco tempo atrás, o deputado do PT, Vadir Damus, disse em alto e bom som: tem que fechar o STF. Uau, não é crime contra o Estado? Não, é opinião. Depois José Dirceu ter sido liberado por pegar mais de 30 anos de cadeia por corrupção e ser liberado pelo STF, ele humilha o STF, dizendo que tem que tirar o poder do STF, não pode considerar o STF um poder e o poder de investigação do Ministério Público. Ai, não é atentado contra o Estado Democrático de Direito? Não, é opinião. O que aconteceu com eles? Nada. Vou um pouquinho atrás, em 2016, quando Alexandre de Moraes era ministro da Justiça de Temer, olha o que o PT colocou no seu site. Não adianta arrancar porque eu printei. E olha o Twitter que o PT fez. Olha o que ele diz. Você sabia que o ministro Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de empresa investigada pela PF? Não aconteceu nada. E pelo que eu saiba, Alexandre de Moraes não processou o PT. Ah, liberdade de expressão. Agora, ouça cuidadosamente. Até 2019, ninguém teve rede social suspensa ou foi processado por opinião. Março de 2019, Alexandre de Moraes assume um inquérito imoral e ilegal de fake news. É imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público como manda a Constituição. A partir daí, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião. 5 anos de inquérito do fim do mundo que promove verdadeira perseguição política. Eu pergunto a vocês, qual é o crime do jornalista Oswaldo Eustáquio? Qual o crime? O que ele matou alguém, roubou? Não, foi para a cadeia. E ainda teve um acidente e ficou paraplégico. Olha que coisa terrível. Crime de opinião. Alan dos Santos se refugiou nos Estados Unidos por causa de quê? Matou alguém, roubou? Crime de opinião para não ser preso no Brasil. Agora o grave. Daniel Silveira foi preso com a conivência do seu Arthur Lira e da maioria dos deputados, e com agravante. O artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, votos e palavras. Qual é o crime dele? Opinião. Redes sociais sendo censuradas de deputados, de cidadãos ao léu prazer. Qual o crime? Crime de opinião instituído por Alexandre de Moraes.
Minha gente, a saga do ditador da toga não para por aí. Em 2023, ele ameaçou suspender o Telegram. Sabe por quê? O Telegram enviou um comunicado de alerta a seus usuários sobre o perigo de se aprovar o projeto de lei 2630/2020, verdadeiro projeto de censura. Ele ameaçou o Telegram teve que remover conteúdos para não ser suspenso. O jornalista internacional da Rede Globo, Jorge Pontual, ele fala que ficou admirado de ver jornalistas apoiando censura, e ele diz uma coisa espetacular sobre a liberdade de expressão. Olha o que é que ele fala. Uma autoridade não pode decidir o que é verdade e o que é mentira, o que é fake news e o que não é. Cabe às pessoas e ao público, aos cidadãos, decidirem. Não é a autoridade que decide o que é fake news ou o que não é, o que é verdade ou mentira. E outra, não só nas redes sociais, em qualquer lugar, se você caluniar, difamar, injuriar, é crime. Já tem lei. Não precisa de uma lei que, na verdade, é uma verdadeira censura. Eu estou mostrando o fato. A briga pode chegar ao ponto do Twitter, o X, fechar seu escritório no Brasil e o Brasil se juntar a uns poucos países que a gente nem gostaria de visitar, nem gostaria de habitar, onde a plataforma não opera. São todas autocracias, países autocratas de fato, e que tiveram ou baniram ou tiveram impossibilidades, como o caso da China, do Twitter funcionar. Tudo isso mostra que o Brasil vem passando uma crise estrutural do ponto de vista de direitos de liberdade de expressão e direitos individuais. O Brasil está sob uma nuvem negra, um desafio da relação democrática do que é ser um cidadão e poder se expressar e quando essa expressão passa do limite, né? O que me preocupa muito é achar que uma Suprema Corte e juízes que são homens e mulheres, com todas as suas falibilidades, sejam capazes de julgar aquilo que é ofensivo, mas não criminoso, porque a sociedade precisa ter o ofensivo e não criminoso, né? A sociedade não é a respeito de eu sempre estar bem na minha zona de segurança e conforto. Eu preciso ser desafiado por discurso que seja um discurso que coloque um ponto de vista que muitas vezes me ofende, porém que não seja criminoso. Então, existem diversas teorias sobre o que constitui ou não um discurso, que é um discurso agressivo, abrasivo, porém não criminoso, e quando ele passa dos limites. E eu acredito que no Brasil, né, a gente confundiu muitas coisas, ainda que existam diversos pontos que são muito válidas nas críticas da Suprema Corte. Não é razoável conclamar pessoas para cometer um crime contra a nação. No entanto, não vejo, né, como criminoso a posição de pessoas civis, né, pessoas que não fazem parte do governo. Eu acho errado militares se posicionarem, por exemplo. Mas eu acho que quando um civil, exercendo o seu direito de livre expressão garantido na Constituição, criticar o presidente da República, um membro da Suprema Corte, ou um organismo público, ou falar mal do Congresso, ele está exercendo o seu direito de expressão dentro da forma que foi pensado pela Constituição. Então esse é um tema que demanda muito mais do que apenas um posicionamento da Suprema Corte. Isso faz com que seja necessário uma união de forças entre os três poderes, e isso tem que ser definido no Congresso Nacional, não no Supremo Tribunal Federal. Nós deveremos sim ter um ponto de vista do que constitui ou não crimes contra a democracia, mas esses crimes têm que ser ponderados pelo direito da liberdade de expressão, que é um direito sagrado. Se não fosse esse direito, o Brasil hoje não teria feito um retorno à democracia depois do regime militar e a gente não teria se livrado de Getúlio Vargas e outros ditadores que o país teve. Então esse direito é um direito que sacrossanto em qualquer democracia, que precede
todos os outros direitos, ainda que o discurso possa ofender. A vida não é a respeito de você estar ofendido ou não. Você vai conviver com ofensas ao longo da sua vida. A pergunta é se essa ofensa é criminosa. Na minha opinião, grande parte dessas ofensas são... elas estão muito mais na imaginação do que na realidade.